Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e nessa videoaula nós vamos continuar o estudo das sequências e séries, só que de uma forma um pouco mais abstrata. Nós definiremos o que são séries de funções. Vamos definir também o que é o raio e o intervalo de convergência de séries de funções. E de séries de potências, nós vamos fazer a introdução do que é uma série de potências. Vamos aprender? Então, pessoal, hoje nós estamos começando nossos estudos sobre as séries de potências. Séries de potência é um tipo de série de função, tá? Nós vamos ver aqui como que isso funciona. Começaremos aqui com um exemplo de uma série que a gente chama de série geométrica de razão x, né? Se você não lembra o que é uma série geométrica, é uma série que aqui tem um número, né? Eu vou chamar ele de razão elevado a n. Aqui, no nosso caso, eu vou pegar um x genérico, né? Um x real, variável aqui, tá? Essa série x elevado a n, ela é quando n vale 0, quando n vale 1, quando n vale 2, até o n igual a n e infinito, né? Somando aí n variando de 0 até infinito. Nós lembramos lá da parte inicial dos estudos que essa série geométrica ela é convergente se ela converge para esse valor que eu vou relembrar aqui com vocês, ela é convergente se o módulo da razão é menor do que 1. Lembrando que a razão é sempre pegar qualquer termo, dividir pelo anterior. Então, ó, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. X ao quadrado dividido por x dá x. Por isso que a razão dela é x, tá? Essa série ela é convergente se o módulo da razão é menor que 1 e é divergente caso contrário. E quando ela converge, pessoal, que é quando o módulo de x é menor que 1, que é o módulo da razão, ela ainda a gente tem uma fórmula de convergência que é o primeiro termo dela, que aqui no caso é o 1, ó, 1, dividido por 1, sempre é 1, tá? Menos a razão. Então, vai ser primeiro termo dividido por 1 menos a razão, tá? Isso aqui a gente mostrou lá na playlist, na parte inicial aqui de séries. Assim, nós temos então que x elevado a n vai valer 1 sobre x se o módulo de x for menor que 1. Então, isso daqui é uma coisa que nós vamos usar bastante, principalmente na próxima videoaula, que eu vou começar a descobrir séries que representam algumas funções dadas, tá? Então, gravem isso daqui que eu vou pedir para vocês aqui na próxima aula da playlist. E aí, nós vamos definir aqui formalmente o que é uma série de potências. Então, vou falar assim, uma série de potências centrada em zero é uma série dessa forma aqui, ó. Ela é, na verdade, um polinômio aqui que o grau nunca para de crescer, né? Então, vou falar n de 0 até mais infinito. Então, eu começo com n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, até o enésimo termo, e assim segue, nunca parando de somar aqui, tá? Então, repare que se eu parasse aqui, ó, seria um polinômio de grau n, né? Mas eu não paro. Uma série de potências centrada em um A, né? Um A real, um número real, é uma série dessa forma aqui, ó. Então, vou colocar o centro, que seria x menos A, e vou fazer a mesma coisa de cima. Então, repara que essa daqui é quando A vale 0, ó. A0, A1x menos A, A2x menos A ao quadrado e assim sucessivamente. Esse A, que é o centro, e todos esses coeficientes aqui, ó, eles são constantes reais, tá? São números reais. Aí eu vou dar agora para vocês um exemplo aqui de uma série geométrica também, mas um pouquinho diferente da anterior que nós estudamos. Então, vamos ver essa série aqui, ó. Abrindo alguns termos dela, ó, quando n vale 0, quando n vale 1, quando n vale 2 e assim sucessivamente, nós observamos que ela é de fato geométrica, porque cada termo dividido pelo anterior tá me dando essa razão aqui, ó, né? Cada termo dividido, esse termo dividido pelo anterior, esse termo dividido pelo anterior tá me dando essa razão.
Essa razão, pessoal, ela faz que a série convirja se o módulo dessa razão for menor que 1 por se tratar de uma série geométrica, tá? E aí eu obtenho que esse módulo aqui é o mesmo disso, olha. E aí eu multiplico os dois lados por 2, abro o módulo, né, quem é o módulo, e somo 2 em todos os fatores dessa desigualdade. E aí eu obtenho aqui, ó, que x está entre 0 e 4 para que a série convirja. Então, a pergunta sempre que a gente faz aqui, onde que é o intervalo? Nós vamos ver aqui nessa aula, para quais valores de x essa série converge? Então, aqui, ó, para nós, x está entre 0 e 4. E, além disso, eu sei quem é a soma. A soma é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Eu faço uma continha aqui e obtenho que a soma é 2 sobre x. Portanto, essa série é igual a 2 sobre x se o x está entre 0 e 4, tá? Isso aqui é uma verdade sempre. Então, eu sempre que, quando se tratar de séries geométricas, é isso que eu faço. Eu acho onde que a série vai convergir, né? E depois encontro a soma. Isso vale para caso de ser série geométrica. Aí vamos agora ver aqui como que a gente faz o teste de convergência, tá? Então aqui, quando a gente olha essa série aqui, a pergunta que eu faço, para quais x essa série converge, né? E onde que ela diverge? O que eu vou fazer sempre, pessoal? Vou dar aqui 3 exemplos para vocês que vão ajudar a entender o teorema que vem aí nessa aula, tá? O que eu vou fazer sempre? Eu vou usar ou o teste da razão ou da raiz. Nesse caso aqui, a gente observa que é interessante usar o teste da raiz, porque ele é mais simples aqui para nós. O que o teste da raiz diz? Que a raiz enésima, vou usar com módulo, tá? Módulo da função que aparece, da sequência n, tá? Então, vou aplicar aqui, ó. Vou abrir esse módulo aqui, vai ficar raiz enésima do módulo de x menos 3 elevado a n dá o próprio x menos 3, sobre a raiz enésima do módulo de n, que é o próprio n. Lembrando, pessoal, que esse denominador aqui, ele tende a 1, né? A gente provou isso lá nas videoaulas iniciais da playlist. Portanto, esse limite aqui, ele resulta em x menos 3, que é constante, pois o limite de raiz enésima de n é 1, quando n tende a mais infinito, tá? Então, esse limite aqui deu x menos 3, e como a gente aplicou que foi o teste da raiz, nós vamos lembrar que o resultado desse limite deu x menos 3, e para haver convergência, isso tem que ser menor que 1, tá? Porque o teste da raiz fala, o resultado do limite da raiz enésima do AN é menor que 1 para haver convergência. Se for maior do que 1, há divergência, e se for igual a 1, nada se conclui, tá? Então, aqui a gente vai abrir sempre, então vai ficar menos 1 menor que x menos 3 menor que 1. Aí, nós vamos somar 3 de todos os lados, então vai ficar 2x somando 3, 4. Então, aqui, ó, entre 2 e 4, pessoal, há convergência. Então, essa série aqui converge, com certeza, nesse intervalo aqui de 2 a 4. E aí, vem uma pergunta, tá? Esse intervalo vai haver essa convergência. Olha quem que é o centro. O centro aqui é o 3, tá? Esse número que tá aparecendo aqui. O centro é o 3. Então, eu tô lá no 3... Nós sabemos que varia de 2 até 4, então aqui eu tenho um raio aqui de tamanho 1, tá? Nós vamos definir daqui a pouco o que seria esse raio, tá? Agora, eu não posso garantir nada no extremo 2 e no extremo 4, nós vamos ter que fazer o teste, tá? Se ela vai convergir em 2 e se ela vai convergir em 4, aí eu vou substituir mesmo o 2 e o 4, tá? Mas eu tenho certeza que nesse intervalo aberto converge. Depois a gente vai olhar aqui em 2 e em 4, substituindo os valores e testando pelos métodos de teste que a gente viu, né? Dos testes de convergência. Vamos ver essa série aqui. Essa daqui eu vou aplicar o teste da razão, porque tem fatorial, né? Então, vou calcular o limite n tendendo a mais infinito com
AN mais 1 seria XAN mais 1 sobre N mais 1 fatorial, sobre AN, que seria XAN, N fatorial. Então, eu coloco o teste da razão aqui e vou obter módulo de x em cima sobre N mais 1, tá? Só lembrando que N mais 1 fatorial é N mais 1 vezes N fatorial. E aí, pessoal, isso daqui, para qualquer x, isso aqui, esse denominador aqui, ele vai tender a mais infinito, o que faz com que esse limite seja zero para cada x fixado, tá? Para cada x fixado, esse limite é zero. Portanto, como é zero, a gente aplicou o teste da razão, zero é sempre menor do que 1, o que faz com que essa série aqui vai convergir para todo x real. Cada x que eu pegar e colocar ele aqui, ó, ele vai gerar para mim uma série convergente, tá? Então, lembrando que no caso anterior convergiu no intervalo de 2 a 4 e aqui convergiu para qualquer x real. E por último, vamos ver esse aqui, eu também vou aplicar o teste da razão, tá? Vamos calcular o limite aqui de n tendendo a mais infinito, n mais 1 fatorial, em módulo, xan mais 1 sobre n fatorial xan. E aí, eu tenho que esse limite aqui vai ser n mais 1 vezes módulo de x, que vai me dar o quê? Infinito para cada x fixado. Como é infinito, ó, teste da razão, o resultado é infinito, essa série o quê? Diverge para todo x, exceto o x é igual a zero, que é o centro aqui, né? Se o x for igual a zero, nós vamos ter uma série de termos zero, mais zero, mais zero, mais nananã, que é zero, né? Então, ela vai convergir, significa que essa série converge apenas no centro, que é o x igual a zero, x0 igual a zero, que é o centro dela. Então, olha só, recapitulando aqui os 3 exemplos. Primeiro exemplo, existiu um intervalo que ela converge nesse intervalo. Segundo exemplo, reais, ela converge em todos os reais. Terceiro exemplo, ela só converge no centro e diverge no resto. E aí, pessoal, a gente vê que isso vai ser a cama para a gente deitar aqui nos teoremas que vem. Ó, primeiro teorema aqui que fala sobre convergência para séries, ele fala o seguinte: se a série de potências AN, XN aqui converge para um C diferente de zero, né, que não é o centro, então ela convergerá absolutamente para todo x menor que C em módulo. E se a série divergir em 1D, ela vai divergir para todo mundo maior, todos os números maior que D. Olha só, o que está falando então? Suponha que a série, eu tenho lá o zero, né, que é o centro. Suponha que a série converge aqui, ó, para esse C. Significa que a série vai convergir para todo mundo que está aqui, ó, nesse intervalo. Ela vai convergir para qualquer x que em módulo seja menor que o módulo do C. E na divergência também ocorre, olha, aqui estou com zero. Se a série diverge aqui para esse D, ela vai divergir em qualquer x maior ou x aqui também. Então, ela vai divergir aqui tudo, ó, aqui para cá e aqui para cá, tá? Isso é, gente, provado para nós, eu não vou fazer a prova, mas a prova está na ideia de teste de comparação, né? Aquela ideia que se a maior converge, a menor converge, se a menor diverge, né? A menor diverge, então a maior diverge. Se a maior converge, então a menor converge, tá? E aí vem esse teorema bem interessante que eu tirei de um PDF da Luísa Cantão, que está disponível gratuitamente na internet. Esse teorema fala o seguinte: dada essa série de potência centrada em A, o centro dela em A,
Existem exatamente 3 possibilidades. Primeiro, a série converge apenas no centro, a série converge para todo x, ou existe um número r, que ele é conhecido para nós como raio de convergência, tal que a série converge no interior desse intervalo. Ou seja, eu tenho aqui o A, vou ter aqui ó, o raio, que vai ser esse pedaço aqui, esse tamanho. Então, a série vai convergir em qualquer x que está aqui nesse intervalo. Então, aqui seria A menos R, e aqui seria o A mais R, que é o do primeiro exemplo, né? Que o intervalo lá era de 2 a 4. Observe, pessoal, que não fala nada nos extremos. O extremo, nós vamos ter que testar os extremos, sempre. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, encontrar o raio e o intervalo de convergência. Então, aqui eu vou usar o teste da razão, tá? Boto o módulo 3 elevado a n mais 1, x elevado a n mais 1, raiz enésima de n mais 1. Sobre o AN, então, AN mais 1 sobre AN é igual. Aí, agora, resolvendo essa conta aqui, eu vou ter módulo de menos 3 aqui, vou pôr ele assim, x aqui, e uma raiz de n sobre n mais 1 aqui, tá, pessoal? Então, lembrando aqui que eu vou ter 3 módulo de x vezes o limite de raiz de n sobre n mais 1. Esse limite aqui, ele é facilmente mostrado que ele é igual a 1, tá? Pode usar L'Hopital dentro, pode deixar em evidência. Então, eu vou ter 3 módulo de x vezes 1, né? Que é o resultado do teste da razão que eu apliquei. Isso tem que ser menor que 1 para haver convergência. Portanto, aqui eu tenho que módulo de x é menor que 1/3. Então, eu tenho aqui o centro, que é o 0, eu tenho menos 1/3 e 1/3, né? Então, aqui o raio de convergência, gente, ó, vai ser 1/3, tá? Eu não posso afirmar nada em menos 1/3 e 1/3, então eu vou escrever separado. Se x for igual a menos 1/3, que série que eu vou ter? Eu vou substituir aqui, ó, na série 1/3 no lugar de x. Então, eu vou ter essa série aqui, ó, menos 3 elevado a n, menos 1/3 elevado a n, raiz de n. Que série que é essa aqui? É a série 1 sobre raiz de n, que é uma p-série com p igual a meio. E nós sabemos que p-série com p igual a meio é divergente. Se você não sabe o que eu estou falando aqui de p-série, está lá no vídeo do teste da integral. Se x for igual a 1/3, pessoal, que é o outro extremo do intervalo, a série que eu vou ter é qual? Ó, gente, aqui eu coloquei começando de 0, mas é começando de 1, tá? Aqui é começando de 1, porque senão dá problema aqui no denominador, né? Então, vai ser a série menos 3 elevado a n, 1/3 elevado a n, raiz de n, tá? Essa série aqui, ela é a série menos 1 elevado a n sobre a raiz de n. Isso aqui, gente, é uma série que converge pelo teste de Leibniz. Ela é uma série alternada e é convergente por Leibniz, beleza? Então, olha só, quem vai ser o meu intervalo de convergência? Então, o raio de convergência já está aqui, né? Ele vai ser um intervalo aberto em menos 1/3, porque divergiu, ó, em menos 1/3, e vai ser fechado aqui, ó. Então, esse aqui é meu intervalo de convergência da série. E esse daqui, esse outro exemplo, como é que fica? Mesma coisa. Esse aqui eu vou usar o teste da raiz para andar mais rápido. Então, o limite de n tendendo a mais infinito, raiz enésima do módulo, vai dar, então, módulo de x mais 2, porque não tem, ele é constante, né, em relação ao limite, sobre 1/3, tá? Isso daqui é igual ao módulo de x mais 2, vezes 1/3. Resultado do teste da raiz tem que ser menor que 1 para haver convergência. Isso é a mesma coisa de x mais 2 menor que 3. Isso equivale a dizer que
o x mais 2 está entre menos 3 e 3. Eu vou subtrair 2 aqui de todo mundo, vai ficar menos 5 menor que x, menor que 1. Então, olha só, a gente tem aqui que o nosso centro é o menos 2. Eu estou indo lá, ó, de menos 5 até 1. Então, eu tenho que o meu raio aqui é 3, né? Que é o mesmo pro lado de cá. Vai dar 3. Então, o raio de convergência é 3. E o intervalo eu tenho que testar onde? Nos extremos. Então, vamos testar aqui, ó. X é igual a menos 5. Vai dar a série, quando você colocar menos 5, vai ficar menos 3AN sobre 3AN. Eu colocando o x aqui, ó, na série, tá? Então, isso aqui é a série menos 1 elevado a n, que é divergente, porque ela é uma série oscilante, né? Ela contraria o critério do termo geral, então, o limite do termo geral dela é diferente de zero, porque ele nem existe. Logo, ela é uma série divergente pelo critério do termo geral. E se o x for igual a 1, nós vamos ter a série 3 elevado a n sobre 3 elevado a n, que é a série 1, que também é divergente pelo mesmo motivo. Contraria, porque o limite do AN é limite de 1, que é igual a 1, né? E é diferente de 0. Portanto, diverge pelo critério do termo geral. Então, gente, isso faz aqui para nós que o nosso intervalo de convergência seja aberto em menos 5 e aberto em 1, tá? E aí eu tenho um passo a passo aqui, que eu até peguei da mesma professora e coloquei aqui para vocês, da professora que eu citei antes. Ela fala o seguinte, ó, passo 1, use o teste da razão ou da raiz para encontrar o intervalo onde a série converge absolutamente, que seria encontrar esse raio aqui de convergência. Se o intervalo de convergência absoluta for finito, teste a convergência ou a divergência em cada extremidade daquele intervalo. E use o teste da comparação, da integral ou da série alternada para concluir os intervalos, se há convergência ou não. E se o intervalo de convergência for assim, né, do tipo, tá lá centrado em A, vai ficar um A mais R e um A menos R, a série vai convergir dentro e vai divergir fora. Então, fora do intervalo, ela diverge, porque o enésimo termo não vai se aproximar de zero para esses valores de x que estão aqui fora, tá? Então, a série diverge fora desse intervalo e vai convergir dentro desse intervalo, e a gente tem que testar separadinho aqui os extremos. É isso aí, pessoal. Siga aí a próxima aula. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!